Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. A mensagem que trago para vocês hoje é o arrependimento e o remorso. O arrependimento é a ordem do dia na Bíblia Sagrada. Os profetas, o Senhor Jesus, os discípulos e as igrejas primitivas se aplicavam na pregação do arrependimento. O Senhor Jesus iniciou seu ministério proclamando o arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse versículo se encontra em Mateus 4,17 e antes de sua ascensão ordenou aos discípulos que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão, perdão de pecados a todas as nações. Em Lucas 24:47 também se fala muito nisso. A razão por que todos os homens de Deus anunciavam o arrependimento deve-se de fato deles não verem outra alternativa de ajudar as pessoas sofridas a ser resgatadas do fundo infernal. Somente através do arrependimento, atitudes práticas da fé cristã, que as pessoas são livres de todos os seus males. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus disse quando repetiu 2 vezes. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13:3-5. Arrependimento significa abortar o pecado e, em seguida, sentir a profunda tristeza por ter cometido. Agindo assim, as pessoas estão provando para si mesmas, para as demais pessoas e, sobretudo, para o diabo, que a sua fé cristã não é teórica, como as dos fariseus hipócritas. E esse é justamente o tipo de fé que agrada a Deus e produz benefícios imediatos e eternos. Várias pessoas, apesar de serem religiosas, têm sido apenas tristeza após a prática do pecado. Mas isso não tem nenhum valor prático diante de Deus. Remorso é a si mesmo, nada além de um mero sentimento de inquietação na consciência. A pessoa sente isso por algum tempo, mas logo seguida passa, e então ela retorna a praticar o pecado. 2 vezes o Senhor definiu aquela geração má e adúltera. Em Mateus 12:39 e 16:4 se fala nisso também. E com isso ele estava apontando o caráter corrupto do povo em geral naqueles dias, o que não era diferente e nada dos atuais. As mesmas moralidades e morais espirituais e as mesmas hipocrisias religiosas, as mesmas injustiças sociais, enfim, os mesmos espíritos imundos atuando naqueles tempos são os que operam atualmente. Portanto, a mensagem principal daqueles santos homens era de acordo com a necessidade daquela geração má e adúltera. Particularmente não vejo outra mensagem cristã mais revolucionária, libertadora do que essa. Porque o ser humano tem poder em si mesmo de resistir ao mal e viver na prática do bem, mas é preciso que eles tenham apoio espiritual para tanto. E esse apoio vem através de uma fé dinâmica na palavra de Deus. O fato de muita gente ocupar um banco de igreja por tantos anos e ainda assim não ver muita diferença em sua vida se deve ao fato dela não ter ainda nascido de novo. Mas por que não nasceu de novo? Justamente porque ela nunca considerou sua necessidade de arrependimento. Imagine quantas pessoas estão há anos na igreja e curtem nos pensamentos o pecado do passado. Elas não mais o praticam fisicamente, mas na mente ainda conservam lembranças gloriosas naquilo que eram errado. E a pior é quando curtem suas recordações pecaminosas com os outros. Agindo assim, elas provam sua falta de arrependimento sincero dos erros passados. Com isso, o diabo se acha no direito de se manter no controle de suas vidas. E esta o principal motivo, porque não consegue a libertação imediata, e muito menos o novo nascimento.
Irmãos, vamos se arrepender, vamos deixar o pecado para trás, vamos nos converter verdadeiramente e nos entregarmos a Jesus de corpo e alma e espírito, porque Deus não quer só o coração, Ele quer o nosso corpo inteiro, e para Ele querer o nosso corpo inteiro, temos que ser santo, como Ele é. É assim que a palavra do Senhor nos ordena, que possamos ser bons exemplos para aquelas pessoas que ainda não conheceram Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Amém.